Bom, este é o Conexão e a expectativa de vida dos brasileiros, aumentou e, segundo o IBGE, a população idosa vai triplicar até 2050 em comparação com o ano de 2010, por exemplo. Isso quer dizer um salto de 19,6 milhões para mais de 66 milhões de idosos. E desde 2003, o Estatuto do Idoso estabelece os direitos das pessoas com idade superior, igual ou superior a 60 anos, Mas em julho deste ano, os idosos com idades a partir de 80 anos passaram a fazer parte de um outro grupo, um grupo que tem mais prioridades, digamos assim, em relação aos idosos um pouco mais jovens, aqueles de 60 anos. Mas quem vai nos explicar tudo isso é o Gustavo Chalfun, que é da OAB de Minas, Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, prazer em falar com vocês. O prazer é nosso, obrigada por ter aberto esse espacinho na sua agenda aí para nos atender. Explica para a gente melhor, que mudança na lei foi essa? A Lei 13.466, de julho de 2017, ela criou uma nova categoria de sujeitos de direito, ou seja, ela diferenciou aquele idoso com mais de 60 anos daquela classe de idosos com mais de 80 anos. Isso em decorrência de uma série de motivos fizeram com que o legislador estabelecesse essa nova classe especial de pessoas, no caso, os detentores de direitos especiais, como esses idosos hipervulneráveis. Gustavo, e na prática, no dia a dia, como é que a gente vai ver essa mudança sendo aplicada? Por exemplo, no banco, agora vai ter uma fila para idosos de 60 e uma fila para idosos de 80 ou não? E em que casos essa mudança vai ser aplicada? Na realidade, a Lei 13.466, ela disciplinou, num primeiro momento, o atendimento à saúde. Quero crer que esse tenha sido o principal objetivo da norma, estabelecer para fins de distinguir os idosos de 60 para os idosos de 80, e muito em consideração a fragilidade do Sistema Único de Saúde. Então, no primeiro momento, nós podemos afirmar que a norma foi constituída para suprir as deficiências do Sistema Único de Saúde, mormente porque havia uma distinção na prática, ou seja, a necessidade de se estabelecer direitos melhores e mais práticos a esses idosos com mais de 80 anos, se comparados a esses idosos mais jovens, como você muito bem colocou anteriormente. Tá, bom, se isso está mais voltado para o espectro da saúde, significa que no transporte público, por exemplo, o que vale é o bom senso e a velha e boa educação, Você dá a sua vez para uma pessoa que é mais velha que você. Eu acho que nós viveremos, a partir de um futuro muito próximo, o estabelecimento de uma nova geração. Uma geração de pessoas com mais de 80 anos. Como você muito bem disse, vale a boa educação na omissão da própria norma. A norma diz especificamente com relação aos processos judiciais e a questão afeta ao direito à saúde, ou seja, o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Se nós tivermos uma situação em que necessitemos de uma internação imediata de um idoso de 60 e um idoso de 80, este idoso de 80 terá preferência sobre aquele idoso de 60. Isso, repito, em decorrência da fragilidade do sistema, porque há de se convir que a necessidade desta eventual internação existe tanto para o idoso de 60 quanto para o idoso de 80. Gustavo, agora você falou nos processos judiciais, de qualquer natureza jurídica? Desde que tenha num dos polos da relação jurídica um idoso com mais de 80, este sim terá preferência sobre todas as outras classes de pessoas. É porque na vara familiar, por exemplo, deve ser bastante comum esse tipo de questão, Agora, se a lei for descumprida, quem é que a gente pode acionar? Como que a gente, como cidadão, também pode auxiliar para que ela se estabeleça e seja cumprida? Eu acho que existem vários institutos que podem dar um auxílio a esse idoso com mais de 80 anos. A exemplo do Ministério Público dos Estados, o Ministério Público da União, as defensorias públicas de cada estado, em quaisquer entes da federação, e também, evidentemente, procurar um advogado para fazer valer esse direito. Porque você, inclusive, é secretário da Comissão de Defesa da OAB aí de Minas, de Defesa do Consumidor. E aí, como é que os órgãos de defesa do consumidor também podem ajudar a fazer valer esses direitos? Se uma eventual norma, seja qualquer for, ela é descumprida, para fazer valer esta norma, deve-se requerer ao Poder Judiciário, promovendo medidas judiciais no sentido de que seja dado efetivo cumprimento a essa lei. Então, no caso do descumprimento, da inobservância dessa previsão da Lei 13.466, que alterou o Estatuto do Idoso, que por sua vez é a Lei 10.741 de 2003,
deve essa parte, assistida por um advogado, ou procurando um defensor público, uma defensora pública, ou mesmo o Ministério Público da sua comarca, da sua cidade, fazer valer esse direito, pedindo ao Poder Judiciário que determine aquele que descumpra, que proceda ao cumprimento, sob pena de multa e outras imposições previstas na legislação. Gustavo, e aí eu vou aproveitar seu conhecimento jurídico aí para nos ajudar a lembrar, né, de uma forma mais ampla, no Estatuto do Idoso, quais são os direitos que eles têm. Perfeito. Essa é uma grande dificuldade, às vezes, da população de não conhecer os seus direitos. Tem direito a um transporte regular, municipal, interestadual, asseguradas algumas vagas para esse idoso, de modo até mesmo gratuito. Tem direito a preferências em filas de banco, em estacionamento e tantas outras relações do nosso dia a dia. E preferência especial no quesito saúde, como nós dissemos atrás, que é o que fez, inclusive, o legislador editar essa norma, a Lei 13.466. Perfeito. Você queria fazer mais alguma observação em relação ao Estatuto? Acho que é um momento em que nós começamos a enxergar essa nova classe de pessoas. A expectativa de vida do brasileiro, ela aumenta dia após dia, o que é muito positivo, fazendo valer esse direito à vida, que é previsto na Constituição. Então, esses idosos precisam ter uma observação no âmbito das cidades, dos estados, no âmbito da federação como um todo, do país, a fim de que nós tenhamos assegurados a eles esses direitos que não necessariamente precisavam estar em lei, como você muito bem colocou. A boa educação, a cultura do brasileiro precisa reconhecer que essa geração tão experiente, tão útil, pode conviver conosco por longos anos ainda, sendo muito útil a educar os mais jovens, as crianças como um todo. Exatamente, Gustavo, e a gente tem lembrado aqui no Conexão, né, quer dizer, na história da humanidade a gente nunca teve tão pouco consultado as pessoas mais velhas, né, porque a gente vai ou para o Google ou dá um outro jeito, se você está com problema no celular você entrega para o seu filho, para o seu sobrinho adolescente resolver, então os idosos acabam ficando marginalizados, né, e é necessário que a gente pense não só na execução das leis, na aplicação delas, mas também dessas formas de como incluí-los na sociedade de hoje e dar um sentido também para essa vida, né? São as famosas políticas públicas de inclusão, que são necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade. A sociedade ela é composta de crianças, de jovens, de adultos e também dos idosos, que com sua experiência poderão permitir àqueles mais novos caminhar de um modo mais fácil, de um modo mais amplo, e eles precisam sim de políticas públicas para a sua inclusão, seja no que diz respeito à internet, à informática como um todo, seja no que diz respeito ao segmento dos seus passos, vez que, como nós dissemos atrás, a expectativa de vida do brasileiro aumenta a cada dia e é necessário que o processo legislativo regule essa nova tendência. Eu até procuro bater nessa tecla, assim, as pessoas às vezes falam, no meu tempo, né? O seu tempo é hoje, você também está aqui, você também é contemporâneo, né? Não tem essa do meu tempo, né? Gustavo, muito obrigada mais uma vez por ter nos atendido, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tá ótimo. Bom, essa expectativa de vida maior, né, da população faz a gente acabar sempre pensando no futuro, no que a gente vai oferecer, né, para melhorar a qualidade de vida e garantir também os direitos dos idosos. Bom, e por falar em futuro, eu tenho um recado para você. Aproveito para lembrar que as inscrições para a 4ª edição do prêmio Respostas para o Amanhã foram prorrogadas até 31 de agosto. A gente vai colocar o site aí na tela. Alunos e professores têm mais uma chance, então, para apresentar projetos inovadores, fazer com que eles concorram a prêmios para suas escolas, né? Os detalhes estão todos lá no site respostasparoamanhã.com.br, onde também podem ser feitas as inscrições. Até o próximo Conexão.